Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que eu chamo a atenção hoje, temos uma atração. Para tanto, os participantes efetivos do programa, eu tenho certeza que têm a mesma honra que eu em recebê-lo aqui. Eu quero começar pelo Ricardo Alfonsin, que retorna ao programa. Depois que o ministro Theory faleceu, ele se afastou do programa, não sei por que razão. Não tenho nada, uma coisa com a outra. Não, mas não tem, mas realmente ficasse muito triste, muito abalado. Como todos nós ficamos abalados. Eu acho que foi uma perda muito grande para o Supremo. Para o Brasil. Claro. O Supremo perdendo, perdeu o Brasil, perdeu a sociedade. Doutor Eduardo Lima Veiga, retornando numa turnê pela Europa. O senhor andou em que países, doutor Eduardo? Itália e Espanha. Itália e Portugal. Em Portugal. Um dia em Portugal. Entrou por Portugal. E saí por Portugal. E o nosso Francisco José Mestre, nosso desembargador, prazer tê-lo aqui. E vamos anunciar o nosso convidado, que eu espero que venha permanentemente ao Pampa Debates. É uma honra tê-lo aqui, um querido amigo, com uma tradição na área jurídica, familiar, extraordinária, na área militar também. É um homem que realmente traz esses laços de família aí e que chega até este momento que eu acho que é precioso para todos nós gaúchos, até porque o TRT da 4ª Região ele não é exclusivamente gaúcho, ele comanda através de Porto Alegre, Paraná e Santa Catarina. Perfeito. O senhor que é um homem que vem do Ministério Público Federal, que chegou ao Judiciário como desembargador e agora é o presidente do Tribunal Regional da 4ª Região. Por isso que nós montamos essa bancada aqui. Muito qualificado, muito qualificado. Um procurador, nosso eterno procurador-geral, o Roberto Bandeira Pereira fica no ciumeira aqui, mas tudo bem. E o nosso vice-presidente, eterno vice-presidente também do Tribunal de Justiça. Prazer tê-lo aqui, Carlos Eduardo Thompson Flores Lendes. Prazer tê-lo aqui. A honra é minha e o desembargador Mestre eu conhecia desde o tempo que eu era procurador regional eleitoral no Tribunal Eleitoral e Sua Excelência fazia parte daquela corte pela nobre classe dos juristas. É um jurista notável que também foi depois para o Tribunal de Justiça na vaga do 5º Constitucional. Tá certo. E ele está à nossa disposição agora, né? Vamos aproveitar ao máximo a presença exatamente nessa quadra da vida brasileira que nós estamos passando, das mais terríveis. E eu acredito que para a justiça também não é um momento bom, mas é um momento importante. Se nós conseguirmos fazer uma varredura nessa corrupção toda que assola o Brasil e afastar os políticos corruptos, eu acho que já vai ser uma grande vitória. Então, a sua missão, porque agora, por enquanto, os holofotes estavam no Moro. O TRF da 4ª Região estava ampassando aqui até as coisas desembocarem no Supremo. Mas agora os holofotes se voltam para Porto Alegre. Veja a importância que o senhor tem e de seus colegas de tribunal. E realmente, o senhor tem uma ideia para os seus telespectadores, o nosso tribunal já examinou 701 processos relativos à Operação Lava Jato. Isso realmente é um número muito elevado relativo, digamos, a uma operação criminal, vamos dizer assim. Desses 701 processos, nós temos mais ou menos 450 habeas corpus, tivemos mandados de segurança, exceções de suspeição, que foram contra tanto o juiz Moro quanto o próprio relator no tribunal, foram opostas exceções de suspeição, e as apelações, né, que agora estamos julgando, inclusive a do ex-presidente Lula, deve chegar essa apelação no início de agosto para o tribunal examinar. Então já é um número bastante expressivo. E um dado também muito interessante é que dessas 701 processos, eles foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo, e meia dúzia foi objeto de reforma. Quer dizer, mas o núcleo da peça acusatória, digamos, que houve o desvio de recursos na Petrobras, que houve, inclusive, financiamento de partidos dessa forma, os personagens envolvidos, isso foi mantido. Em nenhum momento isso foi afetado. Está à disposição, não. Eu digo uma coisa, às vezes o telespectador não entende por que esse processo terminou em Porto Alegre, né? Por que terminou em Curitiba, começou em Curitiba e veio para Porto Alegre.
né? Mas me parece que a Operação Lava Jato iniciou através do Alberto Youssef, né? Que era a questão do doleiro, que morava em Londrina. E aí operava um posto de gasolina. Exatamente. Aí deu a competência para Curitiba para examinar o assunto que trouxe todo o problema da Petrobras para Curitiba e, por sua vez, como a Justiça Federal de Curitiba, a competência em segundo grau é Porto Alegre, é o Tribunal Regional Federal, então veio a parar em Porto Alegre. Então nós temos assim, o Brasil tem tido tanto azar em tantas coisas, né, de que terminam não dando certo porque cai no lugar errado, mas esse evento que muita gente não sabe por que aconteceu assim, que é Paraná, por que é Rio Grande do Sul, teve a sorte de cair num juiz extremamente preparado em Curitiba, um homem com vivência desse assunto, que tinha estudos sobre esse assunto, que conhecia internacionalmente essa questão de lavagem de dinheiro, toda essa questão, e vem para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também caiu numa turma de juízes relativamente jovens, todos na faixa de 50 anos, e que são extremamente preparados para enfrentar e com capacidade coisa de advogado, para enfrentar isso. Passaste por cima do Ministério Público. Ele foi o nosso procurador-geral do Ministério Público Federal também, aqui da 4ª Região. Também, né, o Ministério Público também lá do Paraná, preparadíssimos, os representantes do MP que assumiram aquela situação, também conheciam muito esse tema, já tinham trabalhado nele antes. E se o senhor me permite, inclusive, vários desses procuradores estudaram nos Estados Unidos. Exatamente. Estudaram, inclusive, esse tipo de delito. Então, realmente são todos... O próprio juiz Moro parece que já tinha. Também. Exatamente. O Deltan Dallagnol é uma pessoa extremamente preparada, tirante aquela coletiva, porque esse negócio de coletiva tem que parar, né? Eu sou da imprensa e até gosto das coletivas, mas tem coisa que extrapola. Aquela famosa coletiva do PowerPoint ali, eu acho que foi um grande... Nós fizemos uma crítica aqui, não deveria ter feito, né? E fez. Me permite, eu gostaria de salientar, independentemente do preparo pessoal, que é sempre necessário, me chama a atenção e são as soluções inovadoras que a Justiça Federal implementou num determinado momento. E fica aqui o meu reconhecimento. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para fazer um reconhecimento à Justiça Estadual quando criou a Câmara de Prefeitos, né, que foi inovadora no Rio Grande do Sul e que de reconhecimento nacional, mundial. E mais ainda, aquilo proporcionou que a gente não pode esperar que agindo sempre da mesma forma a gente vai ter resultados diferentes. Quando o Tribunal de Justiça aqui criou a Câmara de Prefeitos e depois colocou um juiz com assento, que era um juiz de alçada na época, que era o Guimarães, a instruir os processos no interior, mudou o panorama desse. Quando a Justiça Federal... José Domingos Guimarães. Esse mesmo. Eu sei porque eu era assessor do Procurador de Justiça que atuava, que era o Otávio Augusto na época na Câmara. Sim, me lembro. Tá? Muito bem. Agora a Justiça Federal inovou também, e esse tem que ser o reconhecimento, em tratando processos excepcionais de forma excepcional. Eu não me lembro de nenhum caso na Justiça Estadual, talvez exista, mas tratando... É verdade, o caso Kiss, é verdade, o caso Kiss, bem lembrado também. Mas o exemplo da Justiça Federal que eu me lembro primeiro foi Santa Maria, quando aquela Simone Barbizan foi desenhada para atuar especificamente naquela Operação Rodan. Especificamente naquilo. Não é possível que um juiz fique com todas as suas competências ordinárias da vara, mais um processo com a magnitude da Operação Rodan, do processo Kiss ou da Operação Lava Jato. Processos ou casos excepcionais precisam de um tratamento excepcional. E me parece que quando a Justiça Federal, aqui da 4ª Região, tomou aquela iniciativa lá na Rodan, que até onde eu sei, posso até estar pecando pela ignorância, foi das primeiras, ou foi a primeira no país em que se designou a juiz para ficar com um único processo, essa inovação passou a se multiplicar ao longo do país e todos se deram conta que não é possível que um juiz que tem, milhares de processos vá poder tratar esses processos excepcionais com a excepcionalidade que eles necessitam. Eu só queria aproveitar aqui já para botar um pouco de linha na fogueira, para aproveitar a presença do nosso presidente TRF 4ª Região. Quando a Polícia Federal, entre aspas, né, a Polícia Federal resolveu
retirar do atendimento exclusivo 4 delegados importantes da Operação Lava Jato. Isso aí levou uma crítica quase que do país inteiro, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião quando o senhor viu enfraquecida da parte da Polícia Federal a Operação Lava Jato. Como é que o senhor sentiu como jurista? Olha, eu vou lhe ser bem franco. Quando eu vi a notícia, eu tive a mesma impressão que nós tivemos aqui, que teria havido um certo esvaziamento, mas a motivação que eu tive depois é que não. Inclusive, porque a Operação Lava Jato, em Curitiba, vamos dizer assim, em relação à Petrobras, ela já, de certa forma, ela já apurou os personagens, digamos assim, que teriam que ser apurados, né? E essa operação, ela gerou, me permita a expressão, filhotes, né? Tanto que outras operações surgiram. E não para de gerar, Sim. né? E pelo que eu ouvi, a justificativa teria sido justamente que parte desses delegados iriam atender essas novas operações. Então, isso é uma coisa que nós vamos conferir Mas não mais foi adiante. dito isso. Foi. Depois continuariam atendendo os filhotes da... Foi dito. Olha, quando eu vi a posição do superintendente da Polícia Federal lá em Curitiba, eu não ouvi isso dele. A primeira entrevista, depois eu confesso que me desliguei. Mas quando eu ouvi essa justificativa, me pareceu algo razoável. Sim, se é isso, tudo Vamos bem. ver agora, digamos assim... Mas já que tu me reclamasse que eu não tinha manifestado sobre o Ministério Público, eu esqueci de outra fase ainda, né? Que no Supremo Tribunal Federal nós tínhamos, que tu referisse antes, o ministro Teori, com aquela sua capacidade, sua discrição, também a forma com que ele tratava o assunto, e embora a infelicidade toda do falecimento do ministro Teori, foi substituído, foi quem recebeu a relatoria no lugar dele, foi o ministro Fachin, que tem o mesmo procedimento também, um homem discreto que trabalha e que não fica jogando na imprensa, essa discussão toda. Então, eu tenho minhas dúvidas com referência em quem ocupou a vaga dele. Não, eu não tenho. Eu acho que está bem com o Alexandre. Não, estou falando. Não, quem substitui, eu estou dizendo na relatoria. Na relatoria, não. Bom, aí é outra não questão. É o que eu estava me outra referindo. questão. Mas também, tecnicamente, muito qualificado. O ministro Alexandre Moraes tem. Eu sempre digo, nós hoje temos algumas preferências em relação a nomes. Ele é um nome, eu me acostumei a tratar com as suas obras, com o seu trabalho, muito qualificado. E também com uma experiência... Todos ficam qualificados depois de ocupar a cadeira, né? Não. Qualificado de muito tempo. A qualificação dele é notória, né? Inclusive com obras sob direito constitucional de primeiríssima linha. Até a impressão que a obra dele é mais do que best-seller. A obra dele seguramente deve estar na 32ª, 34ª edição. Paulo Sérgio, qual é a opinião dos brilhantes participantes do programa, todos de notório saber jurídico, obviamente, sobre a judicialização da política brasileira? Antônio Martins está perguntando. Acho que existe, na minha opinião, existe uma excessiva judicialização da política. O próprio papel da justiça eleitoral, quando ela surgiu, com o presidente Vargas e o ministro da Justiça, ex-professor da faculdade, né? Maurício Cardoso, inclusive a nossa... Quando ele elaborou o projeto do primeiro Código Eleitoral, que era um anseio da própria, estava na plataforma do candidato Getúlio Vargas e depois da Revolução de 30. Era assegurar a liberdade do voto, né? e a lisura eleitoral, do processo eleitoral. E essa foi, digamos assim, o papel tradicional. Com o tempo, os senhores vejam que a Justiça Eleitoral só teve um momento que houve a interrupção de suas atividades. Foi justamente, por ironia, aquele que a criou, Getúlio Vargas, que no Estado Novo praticamente decretou a sua extinção, não sei se formal, mas o fato é que ela deixou, até porque não houve eleições no Estado Novo, embora previstas na Constituição 37, ele nunca as convocou. Então, a Justiça Eleitoral, com exceção desse interregno, ela sempre funcionou. Inclusive, quando se fala do regime militar, ela funcionou plenamente. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso obteve o direito de concorrer ao Senado em 78, por decisão da Justiça Eleitoral, desde o primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal. Pouca gente sabe disso. Em plena Revolução. Em plena Revolução, em plena vigência ainda do ato institucional, que só veio a perder seus efeitos a partir de janeiro de 79, com a emenda número 11.
Mas a tela ali, ela vinha preenchendo o seu papel O tradicional. AI-5, não, senhor? Sim, o AI-5, que foi extinto com a emenda número 11, a Constituição passada, a partir de janeiro de 79. Agora, eu acho que ela, digamos assim, o processo eleitoral, ele precisa de uma certa liberdade, né? Uma liberdade responsável. Hoje, o que se verifica? Qualquer quesilha entre os candidatos, de resposta, etc. Acho que há digamos assim, decisões judiciais, às vezes, mandando apreender, digamos, edições jornalísticas, porque houve uma matéria assim, o assado no processo eleitoral. Isso me preocupa um pouco. Aqui a última que aconteceu foi lá atrás. Acho que está Quando o começando... Antônio Brito era candidato, que o desembargador Caníbal, tirou de circulação a 0 hora na época. Né? Acho que foi a última que aconteceu. Não, nós tivemos algumas situações... Não, aqui estou dizendo aqui no Rio Grande do Sul. Não, eu participei da eleição de 2010 e algumas coisas que, às vezes, o telespectador, ou o rádio ouvinte, ou o internauta não toma conhecimento. É isso que o Antônio Martins, né, coloca muito bem. Quantas vezes, tipo 19h30, chegava alguma coisa para o juiz da propaganda, que ele tirava a propaganda de determinado candidato do ar, alguma coisa, às 20h30. Não, eu estou dizendo, o presidente se referiu a edições de jornais que foram retiradas. A última aqui no Rio Grande do Sul foi essa. Que eu me lembro foi essa. Não, mas o próprio Legislativo não tem... Na eleição de 94. O Legislativo 94. Não tem dia que não entre no Supremo com alguma ação pedindo para que o Supremo adote medidas que ele deveria adotar. Né? Mas veja bem, nisso a Suprema Corte Americana ela é mais sábia. Ela, digamos, certas questões, que eles chamam assim, questões políticas, da essência da atividade política, ela não entra. Não entra. Então, e o Supremo tinha essa jurisprudência. E tinha até não faz muito tempo, até 30 anos atrás. Mas a semana passada, a ministra Carmen Lúcia já mandou, o que ela mandou de volta para que eles tinham que se resolver lá? Queriam que interferisse no processo legislativo. Exatamente. Ela fez muito bem, isso não é matéria. Isso é questão interna corpus do Poder Legislativo. Então não tem. No próprio processo de impeachment da ex-presidente Dilma, me preocupou quando, digamos, o Supremo praticamente regulou todo o processo. Veja bem, o nosso ministro Paulo Brossard, se vivo fosse, eu acho que ele estremeceria, porque ele tem a melhor obra sobre impeachment e uma das melhores do mundo. E a intervenção do Quero só lhe fazer, gosta muito de livros, eu tenho a obra da Livraria do Globo, a primeira edição. Eu também. Recebida da família. Não, isso não. Recebida da família, que é uma coisa que eu guardo lá. Em que ano foi essa obra do Brossard? Acho que 65. Era a tese que ele apresentaria ao concurso, que acabou não se realizando. Né? Mas então eu percebo, assim, digamos, o Supremo passou a orientar, digamos, a modificar o seu comportamento, às vezes, participando da intimidade do ato. Quando é que se justificaria a intervenção no impeachment? No caso da ex-presidente Dilma, até admitiria, se o direito de defesa dela tivesse sido comprometido. Isso, na ocasião, foi rejeitado por todos os 11 ministros. Então, aparentemente, não havendo aquela violação, a atuação do judiciário tem que ser a mais discreta possível. Estabeleceu o rito todo. Exatamente. Né? E ali se disciplinou, por sinal, contra o voto do relator, o ministro Fachin, que a meu juízo estava certo. Ele não conhecia do mandativo, ele ficou sozinho. Acho que aquele voto estava correto. Uma coisa interessante. No processo de impeachment nos Estados Unidos, do então presidente Nixon, o processo de impeachment é muito comum nos Estados Unidos dos juízes federais, que eles são, então é muito comum no Congresso americano. Mas naquela oportunidade tentou-se regulamentar e a Suprema Corte americana disse assim, olha, o processo de impeachment é um processo legislativo, o problema é de vocês, o rito é com vocês. Pois muito bem, quando o Supremo, da mesma forma que o Carlos, que o presidente, eu fiquei assustado quando interrompeu. Mas mais assustado eu fiquei foi quando o presidente Lewandowski tomou a decisão de que a votação seria em 2 turnos. Porque ele estava ali presidindo a sessão. Mas ele não era juiz. Sim, ele deveria ter submetido Ele tinha que ter submetido aos juízes. Ao plenário. Ele não podia ter dito esta votação em 2 turnos. Ele não tinha poder para decidir aquilo. O ministro Sanches... Ele não tem poder para aquilo. O ministro Sanches, quando presidiu o processo de impeachment do presidente Collor, o que aconteceu? Ele submeteu. O que aconteceu? O presidente Collor renunciou. Então, 2 posições havia. Uma posição que eu acho que, para mim, é a correta, doutrinariamente, extinguiu-se o processo de impeachment. Porque qual é a finalidade? É afastar, digamos, aquele agente político. Ele já se afastou. Muito bem. Mas ele submeteu essa questão.
ao Senado, e o Senado, por maioria de votos, entendeu, não, temos que continuar, porque existe a segunda penalidade, que é a inabilitação. E já tinha iniciado o processo? Sim, mas ele submeteu ao Senado. É exatamente o que o senhor disse. Ele não votou. Ele não emitiu. O advogado levou na hora. Já na hora de votar. Era o advogado Agora, Dias, vamos voltar à questão... Moura Rocha. Um grande Era comentarista de processo civil também. Vamos à questão da eleitoral. O senhor acha que depois dessa decisão da Suprema Corte Eleitoral Brasileira, do nosso TSE, de não caçar a chapa Dilma Temer, com todas as provas que tinha à mão, como é que fica a situação de quem vai julgar prefeitos, às vezes por R$50, por R$100, prefeito que subiu um palanque, chamado por um governador de estado que perderam o seu mandato em 2 oportunidades? Como é que fica o comportamento de quem está julgando? Fica a jurisprudência ou... Fica. Não há como negar. Se o senhor for ver aqui, eu estive outro dia examinando todos os governadores, vamos ficar no âmbito dos governadores, todos os governadores que foram cassados pelos tribunais regionais eleitorais, todos, sem exceção, obtiveram liminar no TSE. Vou dar um exemplo bem conhecido. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Pezão, governador Pezão. Ele foi cassado. Teve seu mandato cassado recentemente. Obteve liminar. Ele está, então, governando sob liminar. Então, digamos assim, Com uma deficiência de saúde muito grande. Também isso. Então, o TSE realmente, ele tem sinalizado, vamos dizer assim, uma postura, digamos, mais liberal. Né? Não, e é totalmente liberal. Chama atenção realmente, porque, embora o nosso sistema recursal seja muito pródigo no Brasil, que todas essas decisões, chama atenção, obtiveram liminar lá no TSE. Então, é uma nova quadra que nós estamos vivendo. É uma nova quadra que estamos vivendo. E posso... Nós tivemos 2 prefeitos aqui que foram caçados, que subiram um palanque. Pô, viu que o governador Germano Rigotti assistiu, sobe no palanque, o cara foi lá, subiu, ficou quietinho lá, acabou ganhando a eleição e não levando. Pagou a conta. Poxa, agora acontece o que acontece, realmente é lamentável. Novo Hamburgo, exatamente. Novo Hamburgo. Estão perguntando aqui sobre a Globo. Agora tem uma guerra aí que é da Record com a Globo, né? Eu não vou entrar nessa aí, porque... Mas eu queria fazer uma colocação que... No sábado eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Benjamin. Ele trabalhou 8 meses neste processo. Fez um trabalho da relatoria. Né? E participou pessoalmente de todas as audiências em que houve depoimento em outros estados para que tivesse a sensibilidade máxima no processo. 8 meses. Estava me contando no sábado à noite ainda. E a facilidade, mas foi completamente desconhecido, né, na hora de julgar. Né? E um ex-integrante do Ministério Público. Um homem que participou. Ministério Público de São Paulo. Participou ativo. No PROCON de São Paulo. Não, e na própria feitura do Código do Consumidor. Se não me falha a memória, o nosso saudoso ministro Paulo Brossard, uma pessoa que eu repito muito e admiro muito. Ministro da Justiça. Quando foi ministro da Justiça, ele esteve colaborando lá, convocado, requisitado. Sim, não. O ministro Benjamin. Ele participou da comissão e o ministro Paulo Brossard era ministro da Justiça. Era ministro da Justiça. Ele formou a comissão que fez o anteprojeto. Exatamente. E que o ministro, e a falecida ministra agora, a ministra falecida, a professora Ada Pellegrini Grinovi. Fazia parte também. Nelson Neri Júnior, casou também no Ministério Público lá de São Paulo. Daniel Fink, José Geraldo Brito Filomeno, outro do Ministério Público. Boa noite. Em outros países, a pessoa que exerce um cargo público é investigado, automaticamente afastado do cargo para não atrapalhar as investigações. E no Brasil não é assim. Quem pode mudar isto? A OAB, sob pressão, ou uma nova lei pode mudar isso? O Milton Gregory, de Sapiranga, pergunta. Teríamos que mudar a legislação, né? Mudar a lei. Né? Mudar a legislação. É sempre citado um exemplo do presidente Itamar Franco, que era um homem muito íntegro. Me parece que nunca houve... A história ainda vai render homenagem a Itamar Franco. Concordo. Já está rendendo. Para mim foi o melhor presidente que nós tivemos na Nova República. Eu levo um orgulho muito grande. Quando eu fui nomeado para o Tribunal Regional Eleitoral, ele era o presidente, e eu lembro do caso com o chefe da Casa Civil, Henrique Argrives. Que era amigo pessoal dele. Amigo pessoal, ele
houve uma coisa, você se afasta, quando terminar isso aí, se não der certo, você volta. Se der certo, você está afastado. E exatamente o que aconteceu. Ele foi inocentado, retornou o cara. Foi um grande exemplo. Né? Esse é o Henrique exemplo. Argrives. Eu acho que a própria autoridade, vamos imaginar o chefe da Casa Civil, é o braço direito de um presidente. E mesmo a nível de governador, mesma coisa. É o cargo politicamente mais importante, os senhores sabem disso. É o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro, bem definido, é o primeiro-ministro. Fosse um de nós, tivesse uma infelicidade, eu mesmo pediria para me afastar. Não é o ministro que está fazendo. Para que comprometer a idoneidade Esse é o do presidente hoje. Esse é o presidente hoje. Esse é o presidente, exatamente. Esse que está mandando, está dando carta e jogando de mão. Excelente batedor, sobre a judicialização, decisões da maioria no Congresso, a minoria não aceita e recorre ao judiciário. É exatamente o que comentamos. É próprio. Nós, Paulo Sérgio, temos aqui, no órgão especial do O tribunal, Adelar que colocou as pela questões colocação. ligadas a qualquer medida tomada pelo Executivo ou pela Assembleia tem repercussão. É impressionante. Né? Então, nós temos pedidos de intervenção, questões de todos os tipos. Né? Qualquer movimentação da Assembleia de um lado ou de outro, às vezes uma decisão, até decisões de, às vezes, composição do plenário. Quem é que integra o plenário? Ou da mesa da Assembleia. Da mesa da Da Assembleia, mesa, exatamente. a mesa diretora. Quer dizer, às vezes, perde a eleição, judicializa. Então, que o telespectador aí está falando um pouco, ele está querendo falar da judicialização de uma forma até mais ampla, porque o que se discute muito também hoje é até que ponto, e nós não temos dúvidas disso, porque acontece cotidianamente, mas até que ponto... Pela omissão? Não só pela omissão, ou às vezes pela ação, mas até que ponto pode o magistrado, pode, não tem dúvida nenhuma que a Constituição de uma forma desautoriza, mas até que ponto vai a legitimidade do magistrado para suspender um ato do Congresso que foi legitimamente eleito para praticá-lo. Ou também, mas ou também para omitir-se. Porque também se omite. Sim. Porque a não legislação também é uma manifestação de vontade. São os nossos mandatos de junção. Exatamente. E às vezes o Supremo, agora, vamos pegar o exemplo clássico. Quando o Supremo diz, olha, a lei de greve do servidor público vale a lei de greve do serviço privado. O Congresso podia dizer assim, olha, eu não quero legislar essa matéria. Ou quando ele fala do feto anencéfalo, o Congresso, eu não quero legislar essa matéria. Ou quando ele trata da união homoafetiva, o Supremo legisla sobre esse assunto, ou toma decisões que equivalem à legislação. Ele está, na verdade, se tomando a posição de Congresso Nacional, ou se tornando, substituindo o Congresso Nacional, a política quando não foi que não acontece. Quando não foi legitimamente eleito para tomar essa decisão. Eu só chamo a atenção, pode, não tem dúvida nenhuma, pode, tanto é que faz. Mas a questão toda que se coloca muitas vezes é a seguinte, é que o não legislar também é uma manifestação de vontade. Às vezes porque não é uma opção A matéria não está madura. Dos que foram eleitos para tanto. Então, mas quando nós somos chamados, é a dificuldade. Nós precisamos dar alguma manifestação. Sim. E devo dizer mais, como é o nome do telespectador? Pô, deixa eu voltar lá, porque agora eu passei por... Primeiro foi Antônio Martins. Tá. Agora o último, Adelar. Adelar. O Adelar fez uma colocação muito importante. Muitas vezes, nós, Poder Judiciário, não queremos nos manifestar sobre aquilo, mas nós, provocados, temos que decidir alguma coisa. Sim. Seja por não participar, seja por decidir alguma coisa, normalmente, minimamente, como a ministra Carmen Lúcia, agora nesse caso citado, quer dizer, a posição é uma posição mínima, valorizando a autonomia dos outros poderes. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina, especialmente na que lhe concerne a veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vida seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual.
Portanto, o ensino dessa profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Seu pai, o Coronel Veiga, sabe disso, que é um veterinário, né? E a sua filha também. Que é veterinário também. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul tem como principal objetivo a valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA-RS participará ativamente no debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da sociedade. São os profissionais registrados do Conselho que possuem a expertise necessária e o conhecimento técnico para encontrar as melhores soluções, compatibilizando assim investimentos e qualidade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. A Unicred tem uma novidade para você. E você, se quer investir em energia, encontra essa guarida na Unicred, através de financiamentos à energia solar. O crédito sustentável oferece financiamento para compra de até 100% do equipamento e até 72 vezes para pagar. Com o Unicred fica fácil ter uma energia limpa e renovável que reduz a sua conta de luz e valoriza seu imóvel. Faça um investimento que traz mais benefícios para você e coopera com um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. Aliás, eu já vou adotar esse financiamento, vou colocar energia solar na minha casa. É a coisa mais imediata que eu tenho que fazer em termos particulares agora. O Luiz Brasco. Boa noite a todos. Infelizmente, chegamos ao ponto em que a maioria da população deste país não acredita mais em nossos supremos tribunais. Estamos descrentes da nossa justiça, tendo em vista o que estamos vendo todos os dias. Triste de um país e de um povo que não confia mais nas nossas cortes maiores. O Luiz Brasco. Presidente, Thompson Flores. Eu tenho uma opinião muito particular. Infelizmente, eu acho que nas últimas décadas o Supremo perdeu substância. Perdeu substância em relação às pessoas que lá estavam, né? Que eram pessoas cujos nomes se confundiam com a história do país. Vamos pegar um exemplo. Ontem eu vi votando um parlamentar e me chamou a atenção sobre o nome dele, porque eu me lembrei não sei se era o avô dele, Bilac Pinto, Aleomar Balheiro, Oswaldo Trigueiro, Prado Kelly. Quer dizer, nomes. Eu estou ficando na história recente e só estou mencionando os mortos. O nosso Paulo Brossard. Vamos ficar bem. Carlos Thompson Flores. Sim, mas esse também. Pedro Soares Munhoz. Quer dizer, eram homens que tinham, digamos assim... Sim, mas está vivo, graças a Deus. Tudo bem, vamos ficar só nos falecidos. Ficar nos Porque senão nós cometeríamos... Sem dúvida nenhuma. Então, esses nomes, digamos assim, que se confundiam assim com a história da nação, quer dizer, o ministro Paulo Brossard lembrava uma passagem muito interessante da qual ele foi partícipe. Em 1970, o presidente Médici nomeia para o Supremo Bilac Pinto, que era o nosso embaixador, ex-presidente da Câmara dos Deputados e era o nosso embaixador na França. Era um homem, inclusive, de uma família muito rica, era um homem de várias posses, era o proprietário da editora Forense, que é a mais antiga, acho que, do Brasil. E ele é nomeado para o Supremo. A Câmara de Deputados presta uma homenagem, né, e escolhe para proferir o discurso o então deputado federal Paulo Brossard. E ele faz um discurso memorável, onde ele mostra o que precisa um ministro da Justiça, ministro do Supremo, uma pessoa indicada. E tem que ser um nome que, digamos assim, convença a nação. Que seja de uma notoriedade muito além daquilo mencionado na Constituição. Se nós observarmos, vamos pegar as últimas 10 indicações para o Supremo. Umas com um pouco maior de intensidade, outras um pouco menos. Quase todas as últimas 10 indicações tiveram a opinião dos principais jornais, pelos órgãos de redação, contrária às indicações. Quer dizer, não são mais nomes, digamos, como eram aqueles mencionados, que jamais sequer foram questionados, digamos, sequer a indicação. E olha que nós tivemos vários governos aí. Podemos retroagir mais tempo ainda, 70, 80 anos atrás. Moreira Alves. Vamos ficar também em Vitor Nunes Leal. Foram homens que foram nomeados
independentemente de sua origem, de trajetória, advogados, parlamentares, juízes, mas eram homens que, qualquer que fosse a sua área de atuação, Paulo Brossard, que excederam a sua atuação no normal. Eram homens de uma excelência indiscutível. Isso eu não vejo mais. Seja na sua isenção, na sua atuação, na sua, digamos assim, hoje uns dizem, atuou aqui, atuou assado, quer dizer, põe-se inclusive, recentemente inclusive, foram, digamos assim, uma das coisas que me deixa muito triste, as chamadas candidaturas ao Supremo Tribunal Federal. O nosso saudoso ministro Teori estava ainda com o corpo no mar, lá, dentro do navio, já tinha gente distribuindo currículo no Palácio do Planalto. Isso é um assinte. E são nomes bastante, aqueles que se repetem. Então, veja bem, esse não é um cargo para o qual se ofereça. O meu avô costumava dizer, esse é um cargo que se é buscado. É interessante que no velório do Teori, a ministra Carmen Lúcia se retira do local quando chega o presidente da República. Ela não conviveu com os políticos naquele momento. Ela se preservou. Achei fantástica a atitude. Hein? Tirou foto. O senhor está fazendo essa narrativa apropriada, muito apropriada, e eu me lembrei, eu assisti em 98 uma palestra nos Estados Unidos em que um professor na Universidade George Washington dizia que alguns cargos na República são reservados a senhores com um passado inquestionável. É isso. A questão é, e aí ele chegou a dizer, em alguns países dão-se esses cargos a jovens com um grande futuro. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu vou citar... Eu estou me lembrando, a propósito que o senhor está dizendo, tem cargos que não são de jovens com grande futuro. Eu acho são que de senhores com passado inquestionável. Que o presidente Ernesto Geisel, quando Pedro Soares Munhoz era indicado para a vaga do Supremo, ele veio a Porto Alegre, numa ida a Buenos Aires, parou em Porto Alegre para entrevistar, conversar com Pedro Soares Munhoz, que é o sogro do nosso Carlos Ribeiro, né, o pai da Mayra Munhoz. Então, veja na Revolução como as coisas aconteciam, e veja como acontece hoje. O senhor me permite citar um exemplo histórico? Vamos retroagir bastante tempo. No Estado Novo, o presidente Vargas, que podia nomear quem quisesse, e diga-se de passagem, nomeou muito bem os ministros supremos, ele convida o seu consultor-geral da República, Orozimbo Nonato. Então, estou retroagindo bem no tempo. Um mineiro. É o Estado Um dos maiores juristas que o país já teve. Ficou 21 anos no Supremo. Convidou para o Supremo. Era protocolar, digamos assim, era mais ou menos uma praxe. As tradições lá se alteraram bastante no Supremo, né? Eu acho que estão um pouco esquecidas. Que uma vez foram os únicos ministros que não tiveram sua aprovação pelo Senado, porque não houve Senado naquele período, né? O Congresso estava fechado, bem como no início da Revolução de 30, a mesma coisa. O ministro, então, Orozimbo, o editado do decreto, tomou posse e fez uma visita de cortesia ao presidente, né? Onde ele, digamos assim, manifesta o reconhecimento pela indicação. E o presidente Vargas, isso é uma passagem muito conhecida que me foi contada pelo meu avô e que o ministro Luiz Galotti, falecido, havia contado para ele. E o presidente Vargas disse, é um prazer tê-lo aqui. Ministro, tem um processo lá no Supremo. E aí o ministro Orozimbo disse o seguinte, presidente, o senhor por acaso me nomeou visando esse julgamento que o senhor vai me perguntar? Porque se o fez, a vaga está aqui. Eu me retiro imediatamente da corte. E o presidente Vargas, absolutamente. Que decência, hein? Conversa encerrada, tem uma boa magistratura, que eu tenho certeza que o senhor terá, é um prazer tê-lo aqui e o assunto encerrado. Esta é a postura que se espera. Não tem reunião naquela hora da noite? Não tem reunião, não tem absolutamente. Pelo contrário, eu acho o seguinte, se algum candidato vai lá se oferecer, distribuir currículo, esta pessoa tem que ser imediatamente descartada. O ministro Brossard... São campanhas. Absurdo isso. O ministro Brossard, quando ministro da Justiça... Virou a prática, né? Quando o ministro Brossard era ministro da Justiça, se avizinhava uma vaga no Supremo, ele me contou. Ele não me disse quem era a pessoa, nem eu perguntei. Ele disse assim, certa vez se avizinhava uma vaga no Supremo e um determinado cidadão lá foi distribuir currículo, eu teria interesse. O ministro Brossard, com aquele jeito muito particular dele, olhou aquilo, achou muito esquisito e pensou, este aqui não pode ser. Pode ser qualquer outro. Este aqui não pode ser. Este não é um cargo que se ofereça. E, infelizmente, nós temos notado pessoas lá indo de
de envelope em punho O distribuído. senhor falou do seu avô, o ministro Thompson Flores. Até hoje eu passo na casa, é um quadro e meio da minha casa em Atlântida, né, e me lembro dele. Eu acompanhei toda aquela trajetória de verão dele, depois de já velhinho, andando para lá e para cá ali na... Foi juiz 50 anos. 50 anos, naquela numa varandada ali na frente, acompanhei... Era ele mesmo. Acompanhei, poxa, uma dignidade, uma pessoa fantástica, né? E é bom que se diga, né? O ministro Paulo Brossard de Souza Pinto honrou os 3 poderes como poucos. Exerceu os 3 poderes. Como poucos. Exatamente. Eu lembro uma passagem... Muito bem lembrado. Quando fui ao setor legislativo do Senado, a parte do processo legislativo, e o diretor do setor disse, o senhor é gaúcho, eu devo lhe contar uma coisa, que quando o senador Paulo Brossard falava, estava anunciada a sua fala, nós todos saímos daqui para assistir no plenário, ficava aqui um estagiário aqui no setor. Foi uma pessoa com seguramente mais de 40 anos lá naquela área. Eu estou aqui, foi o senador mais marcante que eu vi atuar aqui no Senado. Sem dúvida nenhuma. Olha, eu tenho... Isso, veja, parte do Legislativo. Depois, como ministro da Justiça. Grande ministro. E aqui, um exemplo, um código. Vejam, aquela preocupação com o anteprojeto, que o anteprojeto fosse trabalhado por grandes juristas, mas que tivesse também a supervisão de juristas internacionais. Juristas belgas, juristas alemães, portugueses, canadenses, ingleses, italianos, que eles fizessem desse uma olhada. E essa foi a preocupação. E eu não me esqueço que lá no prefácio do código está isto que ele disse. Isto aqui é também uma história de amor desta comissão. E essa comissão teve essa ideia de receber a ideia de fora. Quer dizer, essa grandeza de não ficar só no básico, no feijão com arroz, mas de ouvir os de fora. Vamos agora ao quadro Saúde, aqui no Pampa Debates, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Agora presidente também da Bienal do Mercosul, o homem mais requisitado que temos hoje aí na medicina gaúcha, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O melanoma maligno é o câncer de pele mais difícil de tratar quando ele já estiver espalhado pelo organismo. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema imunológico contra as células do melanoma maligno. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com seu médico. Depois do Dr. Gilberto Schwartz, estou falando, recordando aqui o Paulo Brossard de Souza Pinto. Prezados, ilustre bancada, nós somos leigos falando em leis. Recebemos a notícia que a Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte de Isabela Nardoni, recebe progressão de pena após 8 anos de regime fechado. Ficamos sem entender a justiça e as leis. Aí aquilo que eu quero, o Carlos Eduardo da Silva Pinto. É preciso entender essas leis que saem do nosso Congresso, que não passam por depuração moral e ética, né? É incrível isso. Se tem alguma coisa errada, não é justiça, que é a lei que permite isso. O juiz tem que aplicar a lei, né? O juiz tem que aplicar a lei. A progressão de pena existe. E não menciona o tamanho do crime. Menciona o estado da pessoa no momento de receber o benefício da progressão. É a única coisa. E psiquiatras e todo mundo que estava envolvido ali na liberação aprovou a saída, né? Por questão médica, simplesmente, né? Quer dizer, está aí. As leis não passam por depuração moral e ética. Falando em ministro da Justiça, uma vez disse o Nelson Jobim, numa entrevista aqui no programa, no debate, se eles aprovaram
lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei. Ele fala isso sobre a Constituição, não, quando ele era falou relator. Aqui. Quando ele era relator... Ele falou, eu não sabia. Se queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei, engambela os interesses corporativos. Ele era o relator. E essa lei acaba na mão do advogado para aproveitar retalho da colcha de retalhos e ao juiz para entender o malfadado espírito legislador. Ele disse isso aqui. Eu acho que nós estávamos, Paulo Sérgio, na Assembleia, quando ele falou para uma plateia, provavelmente no Dante Baroni, 800 pessoas, sobre a expressão o repouso preferencialmente aos domingos. Como se chegou a essa construção? O Jobim? Exatamente. Isso na Constituição de 88. Então, com todas aquelas forças e aquelas lideranças diferentes, a parte da igreja, a parte dos partidos diferentes, né? Todas as forças que compunham aquele cenário de formar a Carta de 88. Em 93, que ele era o relator, é que aí ele tinha essa história que para conseguir passar alguma coisa tinha que ser adjetivo, não podia ter substantivo. Mas ele também, o Nelson diz até hoje, o ministro Nelson Jobim, que o único cargo que ele ocupou, que também ocupou legislativo, executivo e judiciário, que ele não tinha que dar explicação para não, era ministro supremo, porque ali ele votava, ia para casa e ninguém podia dizer no desembargador recorre no voto. Né? Ministro da Justiça, meu Deus do céu. Ministro Supremo. Sim. Votou, terminou, vai para casa e gostou, não interessa. Agora, eu não quero deixar passar a lei de execuções penais, porque ela é dos maiores desastres que já aconteceram no Brasil. Nós copiamos aqui um modelo francês, que é esse modelo progressivo, e só para não dizer assim, progressão com cesto de pena, de cumprimento de pena, o regime aberto até 4 anos, semiaberto até 8 anos, quer dizer, tem que ter 8 anos fechado para poder colocar no regime fechado. Então, isso faz com que o sujeito, num assalto à mão armada, que a pena, se não tiver outros elementos, fica em 5 anos e 4 meses, imagina para chegar a 8. Então, o sujeito assalta um carro com um revólver, bota um revólver na cabeça do senhor, da sua filha, do seu filho, da sua mulher no carro, e sai com o seu carro, 5 anos e 4 meses, regime semiaberto, que o sujeito vai dormir no presídio. Evidentemente que tem alguma coisa muito errada nisso. Mas não só isso. Se isso tudo não bastasse a estrutura da lei, esta lei não previu quem fiscalizaria todos esses elementos da lei. Então, o que tem nos Estados Unidos, que é o probation officer, o oficial da condicional, que eles chamam, que são outros, a LEP não tem. Então, eu me lembro quando eu sou promotor de 89, eu me lembro logo, a lei a LEP é de 85, então eu me lembro logo que começou isso, eu falei assim, mas e quem é que fiscaliza a saída da temporada? Quem é que fiscaliza quando o sujeito está no semiaberto, que ele sai para trabalhar? Não, é o oficial de justiça, porque o oficial de justiça tem outras atribuições. Então, a par de todas as distorções que a lei já tem, todos os benefícios que ela concedeu, ela não atribuiu a nenhum servidor público que já existisse ou criou alguém que pudesse fiscalizar isso. Então, nós temos a seguinte circunstância: nada disso é fiscalizável. Então, tudo isso, o sujeito que está no semiaberto e sai para trabalhar, o sujeito que está no aberto e sai, independentemente do que ele tenha que fazer, a saída temporária, que são 35 dias de férias por ano que o presidiário tem do presídio, não há quem fiscalize nenhum desses benefícios. Ninguém fiscaliza. Agora, a questão, eu acho que aquele temor reverencial que as pessoas têm, a sociedade tem com o judiciário, é o respeito, né? Com o judiciário. Isso aí os senhores não estão sentindo, está desaparecendo. Eu vi tanto deputado dizer tanta coisa. Do Janot, é incrível o que se diz. Mas se o ministro Supremo diz o que diz dele, imagina os demais. Pois é, mas isso aí não é perigoso. Isso aí não é perigoso. Eu acho que o Paulo Sérgio diz bem, quer dizer, nós estamos hoje vivendo um clima de conflito muito grande. Eu confesso, até pela minha formação, eu sempre fui muito favorável à abertura, né, das sessões abertas, das questões transparentes. O pior mal que aconteceu no Supremo. Mas eu acho, por exemplo, que em algumas áreas eu estou hoje favorável a uma pequena reversão. Essa do os tribunais europeus se traz o quê? Se traz, o presidente vai lá e traz o resultado.
Nós tivemos um exemplo agora com o julgamento esportivo do Internacional. O que se viu do julgamento? O pessoal se encontrou lá, a imprensa estava lá, fazendo o seu trabalho. O que a imprensa viu do julgamento? Nada. No outro, isso foi na terça, na quinta-feira o presidente proferiu o resultado do julgamento. Não se sabe como votou, quer dizer, o resultado sai. Então também eu diria assim, essa grande exposição, em que às vezes questões técnicas, questões pessoais, questões emocionais, todos com uma sobrecarga muito grande. O Antônio falou aí mais cedo, e o outro telespectador também, quer dizer, eu pergunto aos senhores, a minha matéria no tribunal é direito tributário estadual e municipal, previdência pública estadual e municipal, contratos administrativos, licitações. Mas, dentro do direito público não especificado, entram para mim questões de saúde. E as questões de saúde se igualam à matéria tributária, que é a que tem mais, e se igualam à matéria previdenciária. Então, nós temos, efetivamente, esta excessiva judicialização. E o que o senhor pensa disso, presidente Thomson Flores? Olha, no Brasil, é uma tradição nossa, digamos, em relação ao julgamento. Sim, esse total desrespeito que está havendo, que isso é uma desarmonia completa. O que diz Gilmar Mendes do Janot é uma coisa inominável. E dá liberdade para os deputados dizerem as mesmas coisas. Quando o Janot jamais foi agressivo, ele sempre foi extremamente técnico no posicionamento, tanto com o Supremo quanto com o Legislativo. Eu volto àquele comentário que eu fiz há pouco. Quer dizer, todas as autoridades, inclusive, digamos assim, do próprio Supremo Tribunal Federal, o senhor conseguiria imaginar um Paulo Brossard agindo dessa forma? Um Bilac Pinto, um Thomson Flores, um Soares Munhoz? É isso. Esse é o fenômeno. Esse fenômeno que nós vemos, digamos assim, o que a gente observa hoje? O Gilmar Mendes inaugurou uma nova etapa da vida no Supremo brasileiro. De resto, isso aí afeta toda a justiça. Eu vou usar uma palavra. É o desrespeito. Vou usar uma palavra. O que se nota nos três poderes hoje que se alterou, digamos assim, houve uma perda? A liturgia para o cargo. Essa liturgia, digamos assim, essa elegância constitucional, vamos dizer assim, esse respeito pelos outros poderes, pelas pessoas que o integram, eles mesmos, digamos assim, houve uma queda substancial nisso, das pessoas que integram esses três poderes. É impensável um Paulo Brossard fazer isso, um comentário desses. Não. Vamos agora ao ponto final com Gimo, FCDL e Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Aliás, eu quero aproveitar um abraço aqui do desembargadora Valda Maria Melo Pierro, que está de aniversário, também o desembargador José Carlos Teixeira Jorge, o juiz Humberto Maximiliano Obara, a Emília Fernandes está de aniversário, o Brits Jacques está de aniversário, a Ana Paula, esposa do Ana Paula Delgado, esposa do Eduardo Delgado, de aniversário hoje também. Delgado. Queria saber, o nosso Marcos Zeric, publicitário, nossa colega Margena Vargas, o Ivo Stiger, o Pérez Pereira Druck e o Alexandre Guerra, presidente do Sindilat de aniversário hoje. Uma turma aqui de pessoas conhecidas. Parabéns a todos. Seu ponto final, doutor Ricardo Meu ponto final, Alfonsin. dizer da alegria de ter participado de uma tão qualificada mesa e cumprimentar o nosso prezado presidente Thomson Flores pelo início dessa jornada que ele terá aí na administração do TRF e registrar, né, que o TRF4 ele se tornou parâmetro para o país. O processo eletrônico do nosso tribunal é exemplo para todos os outros tribunais, estão copiando, que até hoje não conseguiram encontrar um sistema que funcione, como a gente que opera em vários estados, é gritante a diferença que o nosso... E a forma com que os nossos desembargadores recebem, atendem os advogados todos com muita cortesia, sempre disponível. A elegância do TRF aqui é uma coisa que impressiona positivamente. E o trabalho tem sido, dentro do caos que é o judiciário, célere o trabalho, os processos rapidamente. Nosso TJ
com toda, que tem um excesso, tem um número... competência mais marcada. Também, né, embora o primeiro grau hoje nós soframos dificuldades sérias, mas o TJ também tem dado resposta de certa forma. Mas o TRF4 realmente, com três estados, veja o que acontece com lá da primeira região, que é em Brasília, ele tem 14 estados. Então é um caos total. Tem Bahia, Minas Gerais e outras coisas. Acho que tu então, parou... meu cumprimentá-lo aí. Houve um tempo que nós desejaram uma gestão profícua. Houve um tempo que nós ficamos sem jeton aqui, sem Zezé. Eu acho que é por isso que tu não vinha. Agora tu disseste Irmãos Ruivos aqui, um grande abraço, Zezé Ruivo aí, dando mídia aí com o nosso Silvio Verdu. Voltou, Zezé. Marque mais agora aqui. Sim, agora olha aqui, Zezé Ruivo, está aqui entregando, vou entregar para todos. Doutor Eduardo Lima Veiga, seu ponto final. Olha, eu só quero desejar também ao presidente Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, irmão do meu colega de concurso, o Thompson Flores Lenz, sorte que a aventura te acompanhe durante toda a gestão, porque eu sei que competência sobra. Então, que a gente sempre precisa, assim, os homens bons precisam que a aventura os acompanhe. Eu desejo que a aventura esteja contigo durante toda a gestão. Doutor Eduardo, está aqui o seu jeton, os mignons da Zezé, para tomar aquele whisky de 21 anos que trouxesse da Escócia. Quem agora. dera, né? Quem dera. Não, esse aqui é do Dudu, não adianta. O Dudu chega lá e toma o Dudu conta. já está tomando conta. O Dudu vai tomar com Já está um grande tricolor, vai com o vô e com o pai. Ah, é com os dois? Francisco Zanetti, nosso Olha, embargador. alegria muito grande poder voltar ao Pampa Debate, especialmente hoje com a presença do desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que tem sido, eu diria assim, iniciou muito bem. Eu tenho notado a sua presença de uma forma aberta, segura, comunicativa e um outro aspecto muito importante. E desejo muita realização pessoal. E nós estamos, eu sempre digo, quando se refere a Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, é fácil ser profeta. Então, estimamos que desafios muito importantes estão à frente aí e nós vamos vibrar muito com isso. E coragem ele também, né? Desembargador Mexa, que o senhor que gosta do minhãozinho da Zezé. Gosto muito. Por favor, desembargador. Gosto muito. Muito obrigado. Desembargador Thompson Flores, presidente do nosso TRF, 4ª Região, seu ponto final. Meu ponto final é um agradecimento às generosas palavras dos colegas de bancada e principalmente a oportunidade que eu tive de vir aqui expor um pouco, digamos, da magistratura federal nesse início de mandato, num programa tão conhecido e tão apreciado pela comunidade rio-grandense. Muito obrigado. Olha aqui, ó, várias manifestações, claro, nós temos mais de 500 WhatsApps aqui, mais e-mails. Olá, boa noite, me desculpe a franqueza, mas que tristeza para um país e uma nação não acreditar e não confiar em sua justiça máxima. Isto é humilhante, além de pairar a desconfiança geral no restante das instituições. O povo se sente sozinho, desprotegido e à mercê da injustiça dos aproveitadores. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. Para sua posição, isso é tudo por causa do Supremo, né? O senhor sabe disso, né? O senhor quer se manifestar? A instituição são os homens, né? Então, eu acho que o nosso ouvinte, ele disse tudo. Quer dizer, então, a conduta dos homens é que poderá inspirá-los a reverter isso. Está aberto aí para falar sobre isso. Não, bom, isso já foi dito tudo. Eu só queria, como está encerrando, fazer um registro também, Paulo Sérgio, da posse hoje do nosso querido amigo Gilberto Petri na Fiergas. Estaremos lá, daqui a pouco vamos lá. Seguindo para lá. E eu quero também concordar com isso e gostaria de aqui do vídeo dar um abraço grande uma pessoa que vem seguido aqui, um abraço especial que está passando um momento difícil, o desembargador Genaro José Baroni Borges. Um abraço muito grande. Muita solidariedade aí também. Paulo Sérgio, programa com personalidades de altíssimo nível, como presidente do TRF. Seu Brasil vai ser ou não presidido mais uma vez por um operário, Diron Camilo. Ele está preocupado. Não vai ser, não tem a mínima possibilidade. Fique tranquilo. Isso aí é o sentimento de todos. Boa noite. Como pode um criminoso sancionar leis importantes como as do trabalho e outro criminoso insistir em ser candidato ao maior cargo do Brasil? Eles negam e dizem que são inocentes e que não têm prova de seus crimes, mas na verdade tem prova sim de sobra.
para estes, aí ele faz uma série de adjetivações aqui, ir para a cadeia e ficarem presos por um longo tempo que eu desejo. Se ainda não estão presos, não está na hora de mudar estas leis que deixam esses criminosos livres. Abraço, Araceli Aires, de Cachoeira do Sul. Eu não tenho dúvida nenhuma. Que precisa haver uma reforma legislativa, eu não tenho dúvida. Mas uma das coisas que chama a atenção, e o presidente Thomson Soares referiu, é assim, o TSE, a par de estar destoando dos outros tribunais eleitorais, ele não podia levar quase 3 anos para julgar essa impugnação, uma ação de impugnação de mandato. Não podia levar. Permite que eu diga uma não coisa? Não pode. Assim, ó, decida bem ou mal, mas decida a tempo. Permite o não tempo, pode. o nosso tempo, estou falando aqui, o nosso Sim. tempo do Poder Judiciário não é o tempo da sociedade. Não, mas não, veja. Não, nós mas me permita colocar. Melhorar o nosso tempo. Me permita colocar de uma outra forma. Sim, me permita colocar de uma outra forma. É que o tempo de um julgamento de uma ação de impugnação de um mandato de 4 anos não pode ser 2 anos e meio. Não pode ser 2 anos e meio. Se bem que se tratou de um caso excepcionalíssimo. Não, é o presidente da República, não há dúvida nenhuma. Mas não pode durar 2 anos e meio para julgar um mandato de 4. Não pode. Não tem como. Paulo Sérgio, quando de cima perdem a vergonha, os de baixo perdem o respeito. A Carmen de Osório. As manifestações nesse sentido, né? É lamentável, né, o que se produziu lá em Brasília. Né? Boa noite, Joel Fernando Kessler. Tenho assistido vocês aqui em Venâncio Aires. Parabéns pela bancada de hoje. Está vendo? Todos elogiando. Aqui um escudo colorado. Você era colorado ou gremista? Eu sou tenista. Então é colorado. Tenista. Então é colorado. Eu acho que pela manifestação, o pai jogava muito bem. Exatamente. Desde os 6 anos eu jogo tênis. É? Eu tenho 54, eu jogo tênis há 48 anos. Parabéns pelos participantes da bancada de hoje. Porém, como pode o senhor ser contra o concurso público se os políticos brasileiros não chegam aos pés em conhecimento ético e nível dessa bancada? Abraço. Carlos Severo, eu não sou contra o concurso público. Eu não disse que sou contra. Eu estou dizendo que não adianta fazer concurso público agora se não tem dinheiro para pagar os que aí estão. Como é que vai fazer curso e injetar novos funcionários? A arrecadação não aumenta, ninguém aguenta mais pagar essa conta. Foi isso que eu disse ontem. Pelo contrário, acho que o concurso público é a melhor maneira de, apesar dos concursinos, né? Como é que o senhor chama? Concurseiros. Eu já chamo de concursino. Ando no Brasil inteiro fazendo concurso, né? Infelizmente. Agora tem um primo meu que fez concurso aqui, passou, veio para cá, para a Justiça do Trabalho, e fez já tem um período de estágio. Aí, 2 anos. Tá? E já está pedindo remoção para o Rio de Janeiro. Aí não é possível. Às vezes se consegue uma permuta. É? Será que tem mais gente Principalmente com o Rio de Janeiro. Às vezes consegue permuta. É do jeito que está o Rio, né? Bem pior que o Rio Grande do Sul. Obrigado, desembargador Mestre, pela sua presença. Queremos lhe desejar sucesso, desembargador Carlos Eduardo Thompson Florlens, pela sua trajetória que vai ter de sucesso, como já disse o desembargador Mestre, todos aqui. Muito obrigado pela acolhida. Temos certeza disso. O senhor é natural de Porto Alegre, né? Porto Alegre. Porto Alegre. Mas tem raízes lá por Cachoeira, por Caça... Tem, né? A família Borges Fortes transitou por lá, né? É verdade. Cachoeira, São Gabriel. São Gabriel também. Mas tem uma grande admiração pelos personagens de Cachoeira. João Neves da Fontoura foi um que mencionamos há pouco. É verdade. O próprio Borges de Medeiros. Borges de Medeiros. Sim, Borges de Medeiros também. O Sertão do Nascimento, embora ele tenha nascido lá... E que foi desembargador. Sim, foi desembargador. O Paulo e foi aí um cachoeirense se rebela contra o outro. Do início do século passado. Que é o Ramiro Fortes Barcelos, sim, o nosso Amaro Juvenal, grande senador. o Antônio Chimango. Um grande senador. A vinda dos desembargadores do Nordeste, né, da Escola de Recife. Obrigado, doutor Ricardo Alfonsin. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Veiga. Nós retornaremos amanhã com o Papa Debate. Daqui vamos rumar lá para o Fiergues. E fique agora com as principais notícias na sua região, com os apresentadores de Carazinho e Passo Fundo e mais Santa Maria. E falando para toda a região sul, nós temos a Vera Armando aqui de Porto Alegre. Obrigado, boa noite.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.